Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos trabalhar um pouquinho hoje sobre constante do produto de solubilidade. Aqui na aula de hoje nós vamos trabalhar com sais praticamente insolúveis em água, tudo bem? Sais praticamente insolúveis em água. Veja, se um sal é solúvel em água, por exemplo, NaCl, cloreto de sódio, o cloreto de sódio ele se dissolve em água. Não há o que eu falar em constante do produto de solubilidade, porque ela vai ser um valor muito próximo de 1, porque o sal vai estar praticamente todo dissolvido em água, vai ter lá formado os íons, vai ter formado Na+, e Cl-, tudo bem? Então aqui eu trabalho basicamente com compostos iônicos insolúveis, né, praticamente insolúveis a olho nu, em água, tá? Então aqui eu vou falar do carbonato de cálcio, lembra o carbonato de cálcio? Componente do mármore, componente da casca do ovo, componente das conchinhas do mar, né? Vou falar também, por exemplo, do hidróxido de alumínio, uma base, tá? Uma base iônica, hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio é uma base também praticamente insolúvel em água. A olho nu eu não enxergo dissolução alguma. Se eu jogar ela na água, ela vai lá para o fundo. Ela afunda, né? Então, quando a gente fala em KPS, constante do produto de solubilidade, eu vou falar de KPS, desses produtos, desses compostos iônicos que, ao olho nu, é praticamente insolúvel. Eu não enxergo dissolução alguma em água, tudo bem? Ó, só um detalhezinho para vocês, eu coloquei KPS, constante do produto de solubilidade, mas em alguns livros, né, você pode encontrar KS, é a mesma coisa, KPS é a mesma coisa que KS, tá bom? Muito bem. Pessoal, como que eu encontro o KPS, por exemplo, de uma dissolução de um sal em água, de um composto iônico em água? Vocês vão se lembrar, é muito parecido com o cálculo do Kc, do Ka, do Kb, de todas as constantes de equilíbrio que nós estudamos até esse momento, é muito parecido. Por exemplo, eu coloquei aqui só um exemplo para vocês, não tem nada, esse assunto aqui não tem nada a ver com a matéria de hoje, tá? Teoricamente falando, nós estamos falando de compostos iônicos. O ácido, nós sabemos que ele é um composto molecular, né? Aqui eu estou falando do ácido acético, tudo bem? Olha aqui, ácido acético, quando eu dissolvo ele em água, ácido acético líquido, quando eu dissolvo ele em água, ele forma um equilíbrio. Esse ácido acético ele é um ácido fraco, né? Já vimos que todos os ácidos orgânicos são ácidos fracos. Quando eu dissolvo ele em água, ele forma o ânion acetato e o íon H+, que é a hidroxila. Tudo bem? Desculpa, perdão, hidroxila não, que é o hidrônio H+, tá? Hidroxila é o H-. Então, ó, ele forma o ânion acetato e o cátion hidrônio, o cátion H+, beleza? Como que eu calculo? Se eu quero calcular a constante de equilíbrio de ionização desse ácido. Lembre que ácidos sofrem ionização. Bases, compostos iônicos, em geral, sofrem dissociação. Tá bom? Se eu quero calcular Ka, lembra? A constante de ionização desse ácido é igual o produto de quem estiver do lado dos produtos aqui da reação, na relação direta, né? Aqui é a relação direta. E aqui essa seta é a reação inversa, tudo bem? Direta e inversa. Então, os produtos em cima, então o ânion acetato, a concentração de ânion acetato vezes a concentração de H+, ou seja, os íons, dividido pela concentração de ácido acético. Dividido pela concentração de ácido acético. Então aqui a gente fazia todos os cálculos referente ao Ka. Muitas vezes os exercícios ele dá o Ka e pede a concentração dos ânions ou do cátion ou mesmo do ácido. Outros exercícios ele dá a concentração desses íons aqui e pede para a gente encontrar o Ka. Lembram disso? Muito bem. Então, ó, vou até apagar para vocês não confundirem, tá? A forma aqui, moçada, é basicamente a mesma, tá bom? Olha esse exemplo aqui, ó. Carbonato de cálcio. Quando eu dissolvo o sujeitinho em água, ele é praticamente solúvel. Lembra? Ele é praticamente insolúvel. Eu não vou ver dissolução, mas alguma coisinha, um pouquinho, vai se dissolver. Vocês vão ver que nós vamos trabalhar muito com potência de 10 aqui, tá?
nós vamos trabalhar com notação científica, números pequenininhos, expoentes negativos. Por quê? Porque se dissolve muito pouco, tá? Se dissolve muito pouco. Então, o carbonato de cálcio, quando eu dissolvo ele em água, vai formar, obviamente, ó, corta aqui, ó, Ca2+, CO3, 2-. Íon cálcio. Cálcio está na família dos metais alcalinos terrosos. Família 2, carga 2+. Ânion carbonato. Ânion carbonato. CO3, 2-. Tudo bem? Joia. Como que eu faço para encontrar o KPS desse sujeitinho aqui, desse carinha aqui? KPS é igual a concentração de cálcio 2+, vezes a concentração de CO 2-. Eu uso esse lado da equação aqui, ou seja, a concentração dos meus íons. A concentração dos meus íons. Ah, por que eu não coloco o meu produto aqui embaixo? Gente, esse meu equilíbrio aqui, ele basicamente ele é inteiro deslocado para cá. Esse cara aqui vai estar praticamente todinho na forma sólida. Isso aqui é muito próximo de 1, então, esse valor aqui. Então, não há o que eu discutir nele. Se colocar dividir por 1 aqui vai dar no mesmo. Tá? Então, por isso que ele não entra na equação. Entra concentração dos íons, ou seja, concentração do cátion cálcio, concentração do ânion carbonato. Tudo bem? Essa aqui é a fórmula do KPS. É assim que eu encontro a fórmula do KPS. Porém, importantíssimo, elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Qual que é o coeficiente estequiométrico do cálcio? Não está aqui, mas é 1. Qual que é o coeficiente estequiométrico do carbonato? É 1. Então, põe 1 aqui. Tudo bem? Só lembrando vocês, né, que aqui é vezes, tá? Eu tenho uma multiplicação aqui. Cuidado para não colocar mais aqui, porque isso é muito comum. Esse errinho é muito comum de acontecer em prova, tá bom? Olha lá. Outro exemplo. Hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio. Gente, o hidróxido de alumínio é uma base muito pouco solúvel. Muito pouco solúvel, tá? Quem já conheceu, já tomou aquele antiácido que chama Milanta Plus. Não sei se vocês já viram. O princípio ativo dele ali, um dos princípios ativos do Milanta, é o hidróxido de alumínio. Tá? Mas, se você colocar numa colher assim, ele é uma suspensão. Né? Uma suspensão onde você vê claramente que ali tem sal, tem um sal suspenso na água. Tá? Ele não se dissolveu completamente na água. Porque o hidróxido de alumínio é uma base praticamente insolúvel. Mas, se eu dissolver ela em água, olha lá. Aqui eu tenho meu hidróxido de alumínio sólido. Aqui eu tenho meu íon alumínio aquoso, Al3+, esse 3 está aqui, vem para cá. E eu tenho o meu ânion hidroxila, OH-. Tudo bem? É isso que forma. Quantas hidroxilas? Ora, se eu tenho 3 aqui, 3 aqui. Quantos alumínios? Eu tenho 1 aqui, 1 aqui. Balanceamento. Não se esqueçam disso, ok? KPS do hidróxido de alumínio em água. Ó, KPS, Al, é esse lado aqui da equação, tá? Concentração de alumínio vezes produto, a concentração do ânion hidroxila, o quê? Elevado ao cubo. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, eu vou escrever um exercício aqui para a gente dar uma fixada nesse assunto e eu volto daqui a pouquinho, tudo bem? Voltamos, pessoal. Olha lá. Exercício tranquilo, tá? Quem está com a apostila do sistema ângulo aí, olha lá. Exercício 4. Os principais constituintes do cálculo renais, pedras nos rins, né? São os sais fosfato de cálcio e oxalato de cálcio. A solubilidade desses sais são dadas na tabela abaixo. Coloquei aqui para vocês. Ó, fosfato de cálcio, oxalato de cálcio. Esses caras são os sais que compõem as chamadas pedras dos rins. Tá? Quem já teve a possibilidade de ver essas famosas pedras nos rins, sabe que é bem parecido com uma pedra mesmo, são compostos bem duros. Tá? Gente, olha lá o que eu falei no começo da aula. Não é pedra nos rins. Se forma esses cálculos renais, é porque com certeza esse cara não se dissolveu em água. O nosso rim, ao filtrar todo o nosso sangue, ao fazer todo aquele sistema de limpeza no nosso sangue, não conseguiu dissolver esse cara.
Então ele foi se acumulando, 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 formou aqueles cálculos renais, aquelas pedrinhas no rins. Tá? Muito doloroso para quem sofre com isso. Tá? Então, novamente, eu estou falando de sal, de sais ou de compostos iônicos, tá? Porque as bases se incluem aqui também, tá? As bases insolúveis. Eu estou falando de compostos iônicos muito pouco solúveis em água. Muito pouco solúveis em água. Lembre-se disso. Sempre que eu falar em KPS ou KS, eu estou falando de compostos muito pouco solúveis. Tranquilo? Vamos lá. Então aqui está a fórmula do sal e a sua solubilidade em mol por litro. 1 vezes 10 a menos 6, 5 vezes 10 a menos 5. Tranquilo? 1 vezes 10 a menos 6 é a solubilidade do fosfato de cálcio e 5 vezes 10 a menos 5 é a solubilidade do oxalato de cálcio. Reparem, outra coisa que eu falei lá no comecinho da aula. Ó, potência de 10 negativa. Vários números depois da vírgula aqui, pessoal, é um número muito pequeno. Solubilidade muito pequenininha. Tudo bem? Bacana. Determine quais são as concentrações dos íons cálcio e oxalato presente numa solução saturada de oxalato de cálcio. Sabendo que esse sal se dissocia de acordo com a equação a seguir. Olha aqui, ó. O exercício foi bonzinho ainda, camarada, com vocês. E deu a dissociação do sal, ok? Ele deu aqui a equação de dissociação de sal, a equação do equilíbrio, tá? Aqui eu tenho um equilíbrio, seta aqui vai, seta aqui volta, tudo bem? Bacana. Moçada, qual que é a concentração dos íons cálcio, essa daqui, e a concentração do íon oxalato? Horas, ele não me falou que a solubilidade desse cara é 5 vezes 10 a menos 5? Não tá aqui, ó? Então, qual que é a concentração desse cara aqui? Não é 1 para 1 para 1 os coeficientes estequiométricos? Então, a concentração do íon cálcio é 5 vezes 10 a menos 5. E esse aqui, do oxalato, é 5 vezes 10 a menos 5. Ele está pedindo concentração, não tá? Então, concentração tem unidade. Mol por litro. Mol por litro. Bacana? É só, não tem segredo. Façam a equação de dissociação do sal ou da base. Coloquem logo, ó, façam a equação, balanceiem, façam o balanceamento, é essencial, precisa saber balancear. Fez o balanceamento? Aqui eu descobri que os índices estequiométricos é 1 para 1 para 1. Bacana. Então, ó, 5 vezes 10 menos 5, 5 vezes 10 menos 5 e 5 vezes 10 menos 5 vai ser a concentração dos íons. Tudo bem? Beleza. Olha a letra B. A letra B é um pouquinho mais chatinha, mas também nada demais. Ó, determine a concentração dos íons cálcio e dos íons fosfato no sistema a seguir. Ele dá a foto de um becker, né? Um becker com água e um pouquinho de sal aqui, né? Um precipitado aqui no fundo da solução. Gente, se ele está falando para mim, se na imagem ele mostra para mim que há precipitado, sabe o que essa solução aqui é? Ela é uma solução saturada com corpo de fundo, né? É uma solução saturada com corpo de fundo. Então, o máximo que eu podia dissolver aqui, eu já dissolvi. Muito embora a solubilidade dele é baixíssima. Baixíssima. Tudo bem? Tranquilo. Então, ele pede essa concentração aqui e essa concentração aqui, dos íons cálcio e dos íons fosfato. Moçada, de novo, estequiometria. Não é 1 mol para 1 mol. Opa, peraí. Não é 1 mol para 3 mols e para 2 mols? Não é essa a relação molar que a estequiometria está me dando? Então, se a minha solubilidade, ó, vem para cá. Se a minha solubilidade é 1 vezes 10 a menos 6 mol por litro, qual que vai ser a minha concentração do íon cálcio? 3 vezes 10 a menos 6 mol por litro. E do íon fosfato?
2 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Tudo bem? Resolvido esse exercício, tranquilo. Tomem cuidado, principalmente com a equação de dissociação, vocês não podem errar, tá? E depois com fazer o balanceamento. Fez o balanceamento? Se ele pedir a concentração dos íons, seja do cátion ou do ânion, faça dessa forma. Se ele pedir o valor do KPS, vocês joguem na fórmula do KPS. Não é concentração de cálcio 2 mais elevado ao cubo vezes concentração do PO4 3 menos elevado ao quadrado? Adicionem esse valor aqui, esse valor aqui e façam o cálculo e vocês encontram o valor do KPS. Nesse exercício ele não pediu o valor do KPS, tudo bem? Ele só pediu a concentração do cálcio e do íon fosfato. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido, entendido o conceito. Esse aqui é uma introdução, tá? Mas vocês já têm condição de fazer todos os exercícios condizentes a essa aula. Tudo bem? Um grande abraço para vocês e até breve.